Graça e paz, queridos, amém? Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Nós leremos o verso 1 ao verso 9. É esse o texto que nós iremos meditar nessa noite. Livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 9, todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração nessa noite, Senhor, por meio da sua palavra. Que possamos sair dessa noite, desse lugar aqui, fortalecidos, encorajados para todos os propósitos que o Senhor tem para nós. Por isso, fale conosco, nos encha com a tua força e tua coragem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós olhamos para a história da igreja e vemos os reformadores, todos eles tiveram um chamado. O chamado deles era defender os valores e os princípios fundamentais das Escrituras. Só que para isso eles precisavam enfrentar a própria igreja, que havia se perdido em seu propósito e se tornado um agente político e poderoso que perseguia aqueles que se opunham às suas práticas. Deus estava chamando homens fiéis, homens servos dele, para uma missão impossível: lutar contra um sistema que estava se afundando em corrupção. John Knox, um reformador escocês, era um desses homens, e ele tinha a convicção que ele foi chamado para alcançar a Escócia para Cristo. Mas diante dele havia um país que era fechado à fé protestante. Diante dele havia um país que perseguia, e ele foi perseguido de tal maneira em sua nação, que ele precisou deixar o seu país por um tempo, se refugiando inicialmente na Inglaterra, onde ele também foi perseguido, e depois indo para Genebra, onde ele foi instruído aos pés de Calvino. Seria natural para John Knox ele se sentir temeroso e com medo diante de grande desafio como este, não é verdade? Como um homem sozinho poderia transformar toda a sua nação, fazendo com que ela se voltasse a uma fé genuína em Cristo Jesus, mesmo com tanta oposição. Que desafio ele tinha sobre os ombros dele. O grande ponto é que muitas vezes nós nos deparamos com um medo diante do chamado de Deus para nós. E esse medo às vezes se apresenta muito maior do que as nossas forças e capacidades para enfrentá-lo.
Quando nós olhamos para a história de John Knox, ele, apesar da oposição, apesar de tudo ir contra o seu chamado, o chamado de Deus para ele permaneceu firme, e Deus o conduziu a trazer uma reforma na igreja da Escócia. Deus, por meio dele, por sua persistência e confiança no próprio Senhor, fez um grande avivamento naquela nação. A grande questão que nós iremos conversar hoje é como nós podemos encontrar forças e coragem para vencer o medo e cumprir o chamado que Deus tem para mim e para você. Como encontraremos força? Por isso hoje eu quero conversar com vocês sobre como Deus nos fortalece para cumprirmos o nosso chamado. E nós veremos que Deus faz isso com 3 movimentos: reafirmando o nosso chamado, nos dando um espírito forte e corajoso, e nos dando uma sabedoria obediente. Foi assim que Deus fez com o seu servo Josué, e é assim que Deus pode fazer conosco hoje. Antes de nós entrarmos no texto de Josué, é importante nós fazermos uma retrospectiva sobre a caminhada do povo de Israel até esse momento onde Deus levanta Josué como líder do povo. Deus havia resgatado o povo com poder do Egito, do cativeiro do egípcio. Deus havia libertado o povo, e o povo pôs-se a andar e caminhar pelo deserto, de novo pelas promessas que Deus tinha, por uma terra que seria deles. Porém, ao chegarem às beiras de Canaã, da terra prometida, quando o povo envia alguns espiões para a terra, para olhar a terra, e um deles era o próprio Josué, eles trazem um relatório que de fato era uma terra maravilhosa, onde manava leite e mel. Porém, eles dizem que haviam guerreiros poderosos, nações muito fortes, e diante de um desafio tão grande que era tomar a terra, o povo não confia no Senhor, e junto com ele, Moisés também fraqueja, e o Senhor, por causa da falta de confiança e fé do povo, em que Deus o conduziria a conquistar a terra, Deus os reprova, e por isso o povo de Israel fica vagando por 40 anos no deserto, até que o último homem daquela geração morresse. Deus reprova o povo e diz: você, geração de Israel, não entrará na terra que vos prometi. Quando nós seguimos, nós vemos que ao longo do texto de Deuteronômio, que narra esse momento do povo, Moisés é instruído por Deus a nomear o seu sucessor. E Deus escolhe Josué para suceder a Moisés na conquista da terra, visto que Moisés também não entraria devido à sua reprovação. E ao final do texto de Deuteronômio, nós vemos que Moisés morre nas terras de Moabe, em cima do Monte Nebo, olhando para a terra prometida, olhando para Canaã. E isso confirma a disciplina do Senhor sobre Moisés. E é nesse ponto exato onde Deus chega para Josué e diz: chegou a hora de você assumir o posto que eu havia dito que você assumiria, chegou a hora de você liderar o povo na conquista da terra. E Josué, diante agora desse grande desafio, ele tinha muitos motivos para temer. Primeiro, ele tinha o desafio de substituir um grande líder como Moisés. Ele tinha a incumbência de agora, ele ser o que Moisés fora até aquele momento. Em segundo lugar, ele sabia que para conquistar Canaã, ele precisaria derrotar 7 nações guerreiras e invadir cidades totalmente fortificadas. Não seria fácil, a terra não estava vazia para ser tomada. E ao mesmo tempo, ele tinha sobre o seu cuidado um grupo de homens que não tinha nenhuma experiência com a guerra. Haviam nações guerreiras do outro lado, e do seu lado não tinha ninguém que era experiente em tomar uma arma à mão e ir para a guerra. E por fim, Josué tinha o motivo de temer, porque sobre os seus ombros estava a responsabilidade de superar a história de fracasso anterior, quando Deus reprovou o povo, e por isso ficaram 40 anos no deserto.
Talvez ele estava receoso de novamente o povo se afastar do Senhor, não confiar no Senhor e novamente ser reprovado. Josué, de fato, tinha muitos motivos para temer. E talvez não seja diferente comigo e com você hoje. Antes de nós falarmos sobre os medos que podem nos assombrar, é importante nós entendermos e definir o que é medo. Em um artigo científico, 3 pesquisadores da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, eles diferem o medo da ansiedade. Enquanto a ansiedade se relaciona a temores não específicos e orientados ao futuro, o medo é uma resposta a uma ameaça presente e específica. E diante do medo, nós podemos ter, segundo esses pesquisadores, 3 respostas distintas. A primeira, o medo pode nos levar a lutar, a reagir contra a ameaça. Em segundo lugar, o medo pode nos levar a fugir da ameaça, evitar a ameaça. E por fim, a terceira resposta que podemos dar, o medo pode ser tão grande, tão avassalador, a ponto de nos congelar, a ponto de nos deixar paralisados. Afinal de contas, quais medos nos assombram hoje? Talvez você tenha um medo de fracassar na carreira, medo de falir, de ser demitido, de estar na carreira errada, na profissão errada, mas se passou anos. Talvez você tenha medo hoje do fracasso no seu casamento, medo de fracassar como cônjuge, de ser incapaz de manter um relacionamento saudável, medo do divórcio bater à sua porta. Talvez você tenha medo de fracassar na família, medo de ser um fracasso como um pai, uma mãe, medo de fracassar como filho e decepcionar os seus pais. Talvez hoje você tenha medo de uma situação específica, um perigo e uma ameaça que surgiu em sua frente e que agora te causa pavor, deixando o seu chamado, os seus sonhos, os seus projetos em xeque. Talvez você hoje tenha medo de uma pessoa específica, uma oposição que se levantou contra você, contra os seus sonhos, contra o seu chamado. Talvez um chefe, um liderado, um colega, um familiar, um sócio na empresa. E agora você se vê amedrontado, porque essa pessoa está contra você. O ponto é que o medo, ele pode crescer, e crescer a tal ponto de nos subjugar, de nos fazer desistir, de nos fazer paralisar, e nos impedir de cumprir o chamado que Deus tem para mim e você. O medo, ele pode fazer isso ao roubar a nossa força, a nos fazer desistir antes de lutar. Antes de dar o primeiro passo, o medo pode nos fazer jogar a toalha. O medo também pode roubar a nossa fé. E nós vemos nas Escrituras que muitas vezes o medo está justamente na oposição da confiança no Senhor. E por isso, mesmo diante da promessa, do chamado de Deus, nós podemos paralisar, desistir. E o medo pode também roubar o nosso futuro. O medo pode nos levar a fugir e a desistir, ao invés de lutar com confiança. E por isso nós perdemos a bênção dos propósitos de Deus para nós. Afinal de contas, com tantos motivos para temer, diante daquilo que Deus nos chama a viver, como nós podemos encontrar forças para vencer o medo e para cumprir o nosso chamado? Por isso eu quero convidar você a voltar os seus olhos para as Escrituras, para o texto que nós lemos. E Deus fortalece a nós com 3 movimentos distintos. O primeiro movimento é que Deus nos fortalece para cumprirmos o nosso chamado, ao reafirmar o nosso chamado. E nós vemos isso na vida de Josué, nos versos de 1 a 5. Deus, sabendo do coração temeroso de Josué, ele inicia o seu encorajamento, o seu fortalecimento, reafirmando o chamado que ele já havia feito ao seu servo Josué. Novamente, ele relembra a Josué que ele foi chamado e escolhido para suceder Moisés na liderança do povo. E como todo chamado, ele inclui uma promessa.
Deus relembra também, não só que ele o havia chamado para liderar o povo, mas que havia uma promessa sobre ele e todo o povo de Israel. Deus havia prometido desde Abraão que na sua descendência ele daria uma terra. Havia uma herança, uma terra preparada para eles. E agora ele diz para Josué: é essa terra que eu darei aos israelitas. Cabe a você responder o chamado e conduzir o meu povo à conquista dessa terra. Então Deus afirma a extensão de toda a terra que ele haveria de dar por herança, e nós vemos isso no verso 4. E não só isso, Deus promete a Josué a sua presença em seu auxílio, em sua missão. Nós lemos isso no verso 5. Deus reafirma o chamado de Josué. Deus reafirma a sua promessa sobre Israel e Josué. E nós? Esse texto nos diz que nós precisamos nos lembrar que Deus nos chama a viver os seus propósitos. E que Deus tem algo especial para você. Deus tem uma história com você. Deus tem um chamado para você. Nós precisamos nos lembrar que foi Deus quem nos vocacionou. Deus que nos derramou sobre nós talentos e dons para a nossa profissão, para tudo que fazemos. Quando nós olhamos para o nosso casamento, se foi diante de Deus que nós fizemos os nossos votos, nós podemos confirmar, porque foi Ele que nos chamou para ser cônjuge. Foi Deus quem te deu os seus filhos e confiou a você o cuidado deles. Foi Deus que o chamou para essa missão. Foi Deus que o chamou para caminhar pela fé. Fé na sua provisão, fé em seu cuidado. Foi Deus que o chamou para estar aqui e servir essa comunidade. E para que conosco você possa viver todos os desafios e também bênçãos que Deus tem para nós aqui como comunidade. Foi Deus que o chamou. E esse chamado sempre é acompanhado de uma promessa. Uma promessa de que a bênção de Deus estará sobre nós, se estivermos confiantes no chamado dele para nós. Deus estará contigo ao longo do caminho. Essa é uma promessa que Ele dá a você hoje, assim como Ele fez a Josué. Deus estará conosco durante o chamado, durante a missão que Ele tem para nós. O segundo ponto que nós veremos hoje é que Deus nos fortalece para cumprirmos o nosso chamado, nos dando um espírito forte e corajoso. Os versos 6 e 7a, Deus diz assim para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi sobre juramento a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Deus traz a Josué uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. Deus sabia claramente como o coração do seu servo estava, temeroso, com medo de tudo que viria. Por isso ele se põe a encorajar Josué. E Deus traça uma fala ao seu servo que se repetirá por 3 vezes dentro do texto bíblico que nós lemos hoje. Deus diz a Josué: seja forte e corajoso. Somente seja forte e muito corajoso. Isso é repetido por 3 vezes. E por que esse comando é fundamental para o chamado de Josué? O verbo hebraico que é utilizado para seja forte é o verbo hazak, que significa tornar-se forte, fortalecer-se. E isso tem a ideia de buscar forças, fortalecer-se em algo. E esse verbo só é compreendido quando a pessoa entende a sua própria fraqueza. E a ideia desse verbo sendo aplicado à vida de Josué fica claro quando nós olhamos o relacionamento de Deus com o seu servo. Josué deveria encontrar forças constantemente, não em seu braço, não em seus homens, mas no Senhor. Era um movimento de dependência ativa do Senhor, que o iria fortalecer para o seu chamado. Junto com o verbo seja forte, há um outro verbo hebraico chamado emas, que tem a ver com a coragem que Deus implica sobre Josué.
E essa coragem tem a ideia de ser alguém destemido, intrépido, confiante, valente, ousado. Diante dessa ordenança de Deus, Josué deveria avançar na sua missão, no seu chamado, com confiança e sem hesitação, entendendo que era Deus que o chamava, era Deus que o impelia a se movimentar. Ele, tendo uma direção clara de Deus, deveria obedecer sem hesitação. E como esses dois comandos foram aplicados na vida de Josué? Josué foi forte, porque conduziu toda a sua liderança sob o direcionamento de Deus. Josué se fortaleceu no Senhor, ouvindo a sua voz e obedecendo fielmente a sua instrução. Foi assim que Josué obedeceu ao comando do Senhor. E Josué foi um homem corajoso, porque seguiu com grande intrepidez e ousadia todas as vezes que ele recebia um comando do Senhor na conquista da terra. Ele confiava no comando de Deus. E a cada embate que nós leremos ao longo do texto de Josué com os seus inimigos, Josué avançava sempre com coragem e confiança em Deus. E nós, como nós podemos nos fortalecer e encontrar coragem para seguir no chamado? Assim como Josué, nós precisamos, primeiramente, aprender a ouvir a voz de Deus e segui-la. Por muitas vezes, outras vozes querão tirar o nosso foco, tomar a presença de Deus das nossas vidas, nos conduzir para lugares onde Deus não deseja. E nós precisamos encontrar forças para focar apenas na voz do Senhor. Não podemos deixar que outras vozes tirem o foco daquilo que Deus nos chama a ser e a fazer. Precisamos também, para ser fortalecidos e seguirmos o chamado com coragem, confiar nas promessas do Senhor e andar pela fé, apesar das circunstâncias. Queridos, confiem no trabalho do Senhor, que Ele tem feito em você e por meio de você. Se diante de adversidades, e que certamente elas virão, se diante de dificuldades você se sentir aprisionado, coloque a sua fé no Senhor. Confie e entregue a sua fé ao Senhor. E por fim, não se entregue aos seus medos, mas entregue os seus medos diante do Senhor. Queridos, nós certamente, nos caminhos da vida, ao vivermos os propósitos de Deus, o chamado de Deus para mim e para você, nós certamente temeremos. Mas não deixe que os medos tomem o rumo da sua vida. Antes disso, entregue todos os seus medos em oração diante do Senhor. Talvez poucos aqui saibam dessa história, mas eu queria compartilhar com vocês. Em 2018, o pastor Jefferson me convidou junto com outros 3 jovens para uma reunião, e nessa reunião ele nos desafia a pensar sobre o ministério pastoral. Porque ele, como nosso líder, como nosso pastor e todos os presbíteros, viam em nós jovens que estavam vocacionados para o sagrado ministério, para a vocação pastoral. Eu acredito que dentre todos aqueles que estavam na sala, naquele dia no gabinete pastoral, eu era o único que não queria. Eu era o único que não tinha algum tipo de desejo ao ministério, nunca tinha pensado sobre isso. Os outros já haviam conversado, já haviam externado o seu desejo pelo ministério, mas eu não. E a gente saiu daquela reunião e com muita paciência, sabedoria, foi me dado um tempo a pensar. E outras conversas aconteceram, não mais em grupo, e a igreja se disponibilizou a investir em nós, a nos enviar para o seminário, custear todos os materiais e mensalidades. E eu ainda não tinha a convicção de que eu fui vocacionado para o ministério, mas eu entendia que
a autoridade que Deus havia dado sobre o pastor Jefferson, aquele conselho, os presbíteros daquela igreja, eu deveria não fechar os meus olhos, e não dar um passo atrás, e não desistir. E por isso eu fui ao seminário, mesmo dizendo para o conselho e para o pastor Jefferson que não queria o ministério. Eu fui lançado como candidato do presbitério de Niterói. E na reunião onde eu fui avaliado pelos pastores, eu afirmei, eu estou aqui porque os meus líderes, a minha igreja me reconhece no ministério, mas eu ainda não tenho a convicção pessoal. E se passaram 2 anos de seminário. Eu fui para o seminário aqui em São José dos Campos. E no final de 2020, Deus confirmou no meu coração, após muitas lutas e embates, de que de fato eu havia sido chamado para o ministério. Eu confesso a vocês que quando o meu pastor chegou para mim e disse, eu vejo a vocação em você, muitos medos surgiram no meu coração. Muitos receios. E talvez o maior medo que eu tinha era estar no lugar errado. Era aceitar e ser um impulso e não entender e discernir a vontade de Deus. Eu estava receoso, de fato, demorou 2 anos para eu tomar uma decisão, para eu ter essa concepção de que de fato eu tinha sido chamado. O ponto é que se eu estivesse me rendido ao medo, se eu tivesse fugido ou desistido, eu não estaria aqui hoje com vocês. Eu não teria a bênção de que é caminhar e servir a vocês. Deus colocou homens, Deus colocou o pastor Jefferson na minha vida, que me encorajou a não desistir. E em oração, de fato, eu entreguei ao Senhor. Entreguei os meus medos, entreguei as minhas dúvidas, e Deus, para mim, Ele me respondeu. Hoje, eu respondi positivamente ao chamado, eu tenho vivido ele, porque homens me encorajaram, porque Deus levantou pessoas para me colocar de pé. E o terceiro e último ponto, Deus nos fortalece para cumprirmos o nosso chamado, nos dando uma sabedoria obediente. E Deus fala assim a partir da parte B do verso 7 e o verso 8. Deus fortalece Josué, conduzindo ele a liderar por meio da sua palavra. Deus afirma que para que Josué pudesse ter sucesso em seu chamado, na sua missão, ele precisava se atentar para a lei. Uma liderança obediente a Deus era fundamental para que Josué cumprisse a sua missão. Ele deveria conduzir o povo com sabedoria e como um exemplo de obediência, um exemplo de servo do Senhor. E Deus traça uma fala a Josué que remete ao Salmo 1, verso 2, quando ele diz para que Josué medite no livro da lei, de dia e de noite. O Salmo 1, verso 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Era esse o coração que Deus pede para que Josué tenha, para que ele possa liderar com sabedoria, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria que se submete ao Senhor, uma sabedoria que lidera por meio da palavra. E nós vemos um exemplo claro do tipo de sabedoria que Josué deveria usar na liderança do povo, quando nós olhamos para Jesus, ao enfrentar o diabo e ser tentado por ele, ele agiu e respondeu por meio das Escrituras. Era esse tipo de sabedoria que Josué deveria ter. E como isso se aplica ao chamado de Deus para nós hoje? Hoje nós temos a Bíblia, a revelação de Deus, completa diante de nós. Hoje temos um guia para nos dar sabedoria do alto, vinda do próprio Deus, para seguirmos o nosso chamado. Deus nos orienta por meio das Sagradas Escrituras. Nela nós encontramos lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A sabedoria bíblica está disponível, queridos. Disponível, e dela nós devemos beber todos os dias. Dela devemos encontrar um guia para caminhar o nosso chamado. E Deus, nessa mesma Escritura, expõe a sua vontade. Para que tenhamos sucesso também no nosso chamado, é necessário nós não só ouvirmos a Deus,
mas obedecermos ao seu chamado, obedecermos ao seu direcionamento. Ele expõe a sua vontade na sua palavra. Por isso que nós possamos caminhar o chamado de Deus para nós, por meio de obediência, buscando a sabedoria que vem das Escrituras. Quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus e seguindo as suas instruções, certamente seremos bem-sucedidos no nosso chamado. Obedeça a voz de Deus, queridos, seja bem-sucedido na missão. Hoje nós compreendemos que diante do medo, diante do receio, quando nós estamos andando para cumprir os propósitos, o chamado de Deus para nós, nós podemos ter medo, mas com Josué e a sua história com Deus, nós percebemos que Deus nos fortalece para cumprirmos o chamado. E Ele faz isso reafirmando o nosso chamado, assim como reafirmou o chamado de Josué e a sua promessa sobre ele. Ele faz isso também nos dando um espírito forte e corajoso. E por fim, nos dando uma sabedoria obediente. Assim, Deus trouxe força e coragem a Josué para liderar o povo na conquista de Canaã. E o que aconteceu com Josué e o seu chamado? Josué, ele naturalmente teve medo, pois sabia que liderar o povo na conquista da terra envolvia um risco real dele ser morto. Ele sabia que ele estava indo para o campo de batalha e existiam guerreiros muito habilidosos do outro lado. Josué estava arriscando a própria vida em sua missão. No verso 9, o último verso do nosso texto, como uma fala final, Deus novamente encoraja Josué. E veremos que mais à frente no texto, lá no verso 18, Deus encoraja também todo o povo que haveria de estar com Josué nessa missão. Deus encorajou Josué nesse texto, e nós sabemos o final da história. Josué foi bem sucedido em sua missão. Josué não foi morto no campo de batalha, mas morreu avançado em dias de velhice. Josué não seria o último homem que Deus enviaria para uma missão de vida ou morte. Josué não foi o último homem que foi comissionado a um chamado perigoso e arriscado. Jesus, o Cristo, foi enviado em uma missão na qual a morte não era uma possibilidade. A missão e o chamado de Jesus Cristo, nosso Salvador, era para um lugar onde certamente ele morreria. A morte era uma certeza. Contudo, Jesus, ao orar a Deus Pai no Getsêmani, é encorajado pelo Eterno. Encorajado a, de fato, enfrentar a cruz, enfrentar a morte que era certa. Mas Jesus não foi apenas encorajado pelo Pai, mas também pela perspectiva de que sua morte traria salvação para mim e para você. Morrer em nosso lugar era o seu chamado, era a sua missão. E é na vitória de Cristo na cruz, ao vencer a morte, que eu e você encontramos forças para cumprir o nosso chamado. Por isso, queridos, por meio de Cristo e o que Ele fez por mim e você, não temas, não desanime, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vamos orar? Senhor Jesus, graças te damos porque o Senhor, sendo forte e corajoso, enfrentou o inimaginável. Enfrentou dor, traição, Senhor, abandono. Enfrentou cravos em sua cabeça, chicotes em suas costas, Senhor. Uma lança atravessou a sua barriga. O Senhor foi escarnecido, cuspido, Senhor. Sofreu agonizante na cruz do Calvário. Quanta coragem, Senhor. Quanta força. Tudo por amor a nós. Por isso que possamos encontrar na sua cruz, Jesus, a força necessária para viver todos os propósitos maravilhosos, o chamado maravilhoso que o Senhor tem para nós.
um chamado de bem, de vida, com promessas maravilhosas, Senhor, porque o Senhor conquistou essas promessas para nós na cruz. Assim como o povo de Israel ansiava por uma terra onde eles encontrariam descanso, nós ansiamos pela Jerusalém celestial, onde encontraremos descanso, Senhor. Por isso, nos ajuda, Senhor, diante do chamado que o Senhor tem para cada um de nós, permanecer firme, Senhor, com coragem, Senhor, que o medo não nos paralise, não nos faça desistir, Senhor, mas que possamos confiar no Senhor, na sua obra, no seu trabalho, e que o Senhor está conosco, para que nós possamos ser bem-sucedidos no nosso chamado. Nos fortaleça, Senhor, nos dê ousadia, nos dê valentia para continuar a caminhada. Abençoa o seu povo, Senhor, fortaleça o seu povo. Assim nós oramos em teu nome, Jesus.